Portugal em si é um país que em quase todo lugar, quase todo sítio, você consegue produzir bons vinhos. Eles vão ter a sua diferença. E por que isso aí, cara? Por que Portugal... Por exemplo, você não entrou muito a fundo no negócio na questão de por que o Brasil, na maioria dos vários climas que o Brasil tem, não é muito bom produtor de vinho. Por que Portugal tem essa... Cara, consegue fazer vinhos tão bons? Que, em geral, o clima de Portugal, isso no comparativo com o Brasil, ele é mais ameno. Você consegue ter uma circulação de vento maior em algumas regiões. Você não tem tanta incidência dos raios solares assim de forma muito forte, então não agride tanto a planta. Então isso tudo contribui para que o solo seja melhor. No caso do Brasil, na parte ali do sul, o clima é um pouco mais ameno, por isso que possibilita a produção de vinhos. E tem vinhos maravilhosos. Eu lembro que quando eu comecei experimentando os vinhos da Casa Valduga e, nossa, eu adorava aquilo ali. Eles tinham uma gama imensa, onde uma fica variedade. Isso? Aqui ou lá? Lá. No Brasil? No de Brasil, onde é? No Vale dos Vinhedos. Tem várias vinícolas ali. Eles têm uma cultura de vinho bem forte naquela região. Cara, só assim, uma comparação de clima que queria saber de você, o que é que... Onde que isso influencia mais? Porque a gente tá falando da região do sul, do Brasil e tal. Cara, lá chove muito no verão, né? Enquanto o verão do Brasil, na maioria do Brasil, né? Tirando algumas regiões do norte, que é muito mais seco e tal. Pelo menos no sudeste e sul, o verão tem essa característica. Chove muito, tempestades, né? Sim. Chove muito e é bastante quente. E o inverno é o contrário. É frio e seco. Assim, eu ia perguntar, onde isso afeta no vinho? Com certeza a resposta é em tudo. É em tudo, mas absolutamente tudo. É muito maluco que o clima daqui de Portugal é muito diferente. E o vinho é muito diferente, cara. Sim, exatamente. E você consegue apanhar tudo assim. Portugal, apesar de algumas mudanças climáticas que estão ocorrendo a nível mundial, é um dos poucos países que você ainda consegue ter as 4 estações do ano muito bem definidas. Você consegue sentir bem as 4. Então, hoje estamos perdendo um pouquinho, né? Estamos perdendo. E isso a gente já teve verão antecipado esse ano, né? Sim, é porque a primavera ela tá vindo de um jeito. É, tá bravo, meu. Mas... Esse é um bom sommelier, hein, ó. Ele viu aqui que os guri... os guri tão rápido. Não, pode deixar o... Aliás, eu tô falhando miseravelmente que o Beck aqui precisa de vinho também. Obrigado pelo pessoal que tá aí ajudando aí com os vinhos e tudo mais. Sem vocês, nada disso poderia acontecer. Esse negócio aqui é engraçado porque a gente mastiga, sai no mic, né? Tô tentando tomar cuidado, mas esse negócio é bom pra caramba, ó. No Brasil, eu não sei se o pessoal tem o costume de comer isso, eu pelo menos não me lembro. Não. Mas isso é milho frito, galera. Sim, e ele é bom porque, como ele tem esse tostado dele, ajuda a limpar o palato. Principalmente quando a gente for trocar de vinho, ele vai ajudar bastante. Agora, uma coisa que é interessante... Assim, eu tô conversando assim... aleatório, não tô seguindo roteiro. Que roteiro? Que roteiro? Que roteiro? Cadê o roteirista? Que não existe. Cadê o roteirista? Tá de folga. Aí, uma coisa que é interessante a gente falar é sobre harmonização. Por isso que eu também quis trazer umas coisinhas aqui. Às vezes você pode ser só um bebedor de vinho simples, pode ser um profissional do vinho que não se aprofunde muito, mas tá lá, tá trabalhando, tá vendendo, seja num restaurante, seja numa adega, enfim. Mas quando você começa a se aprofundar em harmonização, na parte gastronômica que envolve o vinho, aí é que você vai pro próximo passo, que é onde você consegue oferecer uma experiência melhor. Certo. Puta, tirar o melhor de tudo ali, né? Exatamente. Tipo assim, esse negócio de tomar uísque com charuto e tudo mais, né? Essa harmonização exatamente. Inclusive, quando a gente se forma em vinho, a gente passa por esse processo também, de uísque, charuto. E na cerveja tem também? Na cerveja, nem tanto. Fica preso. É porque também a cerveja é um universo à parte, que tem muita coisa. Inclusive, cervejas que você pode usar para sobremesa, cervejas que você pode usar para ter uma coisa mais cítrica. Tem vários estilos de cerveja diferentes, você pode navegar aí. Tirando a batatinha frita ali, né? O clássico, uma batata frita, um torresmo, para quem come torresmo. Assim, não, tem muita coisa. Assim, a questão de... Se a gente for falar de harmonização, cerveja, ela abre um leque tão grande quanto os vinhos. Sério? Cara,
Engraçado, porque a cerveja já é por si só um alimento, né? Tipo, ela te deixa muito pesado. Muita gente não tem, não tem fome quando bebe cerveja. Já o vinho não, né? O vinho tem essa... Ele meio que abre mais o apetite. Exatamente. Né? Não te alimenta tanto. Ele te dá uma reação no paladar que parece que tá pedindo mesmo pra você comer alguma coisa e, né, juntar alguma coisa. E aí que chega nesse ponto... porque tem vários estágios do profissional do vinho, né? Tem do cara que colhe a uva ao que faz, que é o enólogo. O enólogo que é o grande arquiteto do vinho, né? Não é o... Então, cara, tem essa diferença também, né? Que eu tava até com essa pra te perguntar. A diferença entre o enólogo e o sommelier. Você não é enólogo, você é sommelier. Eu sou sommelier, exato. Qual é a diferença? Tem 3 nomenclaturas aí que vão navegar pelo mundo do vinho, né? Tirando o pessoal do início do processo, que faz a colheita e tudo mais. Primeiro, da linha, é o enólogo, é o grande arquiteto do vinho, que é o cara que vai pegar aquela produção, ele vai desenhar uma ideia. Eu quero um vinho assim, com essas características que atinja esse objetivo. Que, em primeira instância, numa análise, ele vai ter coloração X, vai ter no olfato primário Y e na boca Z. Ou seja, o cara ele já pensa em tudo isso antes mesmo de escolher a região do vinho. Exatamente. Caramba, ele vai pensar... Assim, ele já vai ter uma premissa, né? Porque ali dentro da quinta, né? Da onde está sendo feito o vinho, ele já sabe que tipo de solo que ele trabalha. Até porque normalmente é o enólogo que coordena o plantio. Ele que vai definir mesmo como é que vai ser e tudo mais. Cara, esse cara precisa estar presente, então, desde a primeira semeadura até... Tudo. Ele é responsável por todo o processo. É ele que coordena absolutamente tudo. E daí, quando esse vinho, depois que ele vai para os tonéis, depois que ele é macerado, né, fez o desengace, macerou, botou tempo de guarda que o enólogo define, inclusive, ele vai pensar, eu quero um vinho assim, assim, com essas características assim, assim, assado. E aí ele vai pensar, vou produzir um varietal, que varietal, no caso, é o vinho que tem uma casta só. Ou vou... Não fala monocasta? Ou monocasta. Também eu sei que em francês a gente fala monocepage. Mas é o mesmo, é monocasta ou varietal. Varietal. Varietal, exato. Legal, nunca ouvi essa palavra antes aí. E por exemplo, ele pode chegar a essa conclusão, ou ele pode chegar à conclusão que ele quer fazer um vinho de corte. Que pode ser corte, ou blend, ou assemblage, é a mesma coisa, que é a mistura de uvas. E aí ele vai fazer o teste. Às vezes ele vai pegar, vamos supor, ele tem na adega dele, vamos supor que esse enólogo, ele está lá no Alentejo produzindo vinho, e ele tem lá uma barrica com Cabernet Sauvignon. Só que ele quer dar uma característica condimentada para esse vinho. Ele sabe que o Cabernet Sauvignon é uma uva que tem potência, mesmo no Alentejo. Mas ele quer um condimentado, que é uma coisa assim, uma certa pica... Quando a pessoa coloca na boca, dê aquelas espetadinhas, assim. É isso que a gente chama de tanino? Ou não? Não, o tanino é aquela sensação, é a partícula que está presente na casca da uva tinta, e ela é basicamente responsável pela distringência do vinho, essa sensação de secura que a gente tem na boca, que está presente em outras frutas, no figo, por exemplo. Quando você na pera? Na pera, quando você come, que você sente... Direto, você pega uma pera que não tá legal, ela meio amarra, que ela tá, né? Não é amargando em si. Ela dá uma amarrada, né? Exatamente. No tecido da boca. Mas então, como chama essa picância aí? Isso daí já é uma característica da uva, porque cada uva vai ter uma característica similar. Isso eu tô falando, gente, deixando claro, de uvas viníferas, uvas provenientes da planta Vitis vinifera, que é a videira, tá? Porque por exemplo, no Brasil se faz muito, principalmente no Brasil, se faz muito vinho de mesa, né? Que já é um outro tipo de videira. Normalmente se usa muito a Vitis labrusca. É outra espécie. É outra espécie. Tá interessante demais isso, hein? A espécie mesmo que é usada para produção de vinho é a Vitis vinifera. Sempre.